queria começar perguntando a você o seguinte: se você vai descrever para alguém esse dia do Senhor, como é que você descreve? Por que esse dia? Que dia é esse para você? O que a gente pode fazer nesse dia? O que a gente deve fazer nesse dia? Eu penso que essa questão da graça, que tudo é de graça em Jesus, a gente esquece e também se perde nas coisas, porque a graça que nós recebemos, o presente de Deus, é um poder que nós precisamos buscar todo dia e nos alimentar todo dia dele. Precisamos dele. Então não é a graça que a gente recebe um presente e senta e fica lá, eu ganhei. Não, eu tenho um presente que eu preciso cultivar esse presente todos os dias, e tem as formas que ele fala para a gente fazer. Então, mas a pergunta é, será que nós temos a atitude certa? Nós temos também o pensamento certo? Nós também agimos de maneira certa com esse dia do Senhor? E aí, então aqui vamos conversar um pouquinho rapidamente, para você entender um pano de fundo, até para nós aqui, para quem também não entende sobre isso. Então deixa eu andar um pouquinho nessa introdução sempre, para você entender. Ou pelo menos se a gente tem visitantes que não conhecem, alguém que está assistindo que não conhece, precisa entender um pouquinho essa diferença aqui. Eu quero lembrar rapidamente por que a mudança do sábado para o domingo, e já entramos na palavra depois, mas da pregação desta manhã. Então o domingo, passa-se do sábado para o domingo como um dia sagrado para os cristãos, e conforme a pesquisa, e essa mudança, ela se deu por uma série de razões que são complexas, mas ao longo dos séculos, mas eu vou só citar algumas. A primeira delas é a ressurreição de Jesus, que eu explico um pouquinho à frente. Por causa disso, essa mudança. O segundo são as tradições dos apóstolos. Quando você vai, eu vou citar pelo menos dois. Atos 20, versículo 7. 1 Coríntios 16, 2, fala exatamente que o povo e a igreja se reunia no primeiro dia da semana para adorar, para servir ao Senhor. Você vai ver então os apóstolos fazendo isso. Uma outra coisa também, uma outra razão para isso, era uma diferenciação entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo seguiam suas regras, e eles bateram tão forte que crucificaram Jesus. Então, para fazer essa diferenciação entre o judaísmo e o cristianismo, é uma das razões para o sábado para o domingo. Uma outra coisa também, os concílios e decisões da igreja ao longo dos séculos, e aqui está falando de um concílio de Nicéia que tomou decisões importantes sobre a igreja no mundo, aconteceu já no ano 325 depois de Cristo, uma decisão sobre isso. Outra coisa é a adaptação cultural também, porque os romanos, a igreja está lá no Império Romano, e as igrejas, então para facilitar o trabalho das comunidades, porque o Império Romano descansava no domingo, então eles tinham que aproveitar já disso que havia, daquela cultura, daquele comportamento, e se encaixar para poder ter as pessoas, né? Por isso, quando a gente abre uma igreja, por exemplo, a gente não age, se abrimos uma igreja à beira de praia, o nosso comportamento e o dia de culto tem que ser totalmente diferente daquilo que eles fazem para a gente tentar tê-los. Essa é a ideia. Você não pode fazer o culto no mesmo dia. Então, é uma das coisas que aconteceu, uma adaptação também por causa desse contexto. Mas o mais importante para nós aqui, ainda é pano de fundo, é o primeiro que eu citei, que é a ressurreição de Jesus. Isso aconteceu num domingo. Esse é o evento central da nossa fé, porque foi nesse dia, que é assim que é descrito, que Jesus venceu a morte, e ele inaugurou a nova aliança com você e comigo. Então por isso que eu vou usar o termo dia do Senhor, em vez de falar se é sábado ou domingo, vamos falar sobre dia do Senhor, mas entendendo então que mesmo que a gente leia sobre sábado, falando sobre o Velho Testamento, há essa alteração que acontece depois então com a história, com o evento de Jesus Cristo. Então Levítico 23, 3 diz assim, fale comigo, vamos lá? 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado de descanso solene, santa convocação, e nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Só que lá havia uma coisa muito séria, você quebrou o sábado, pena de morte. Veja como é sério, como Deus levava a sério essa questão. Ao mesmo tempo, eu me alegro com o amor de Deus por minha vida,
por saber que lá, quando ele estava estabelecendo, que a gente vê lá no princípio, no Jardim do Éden, dizendo que ele descansou e ele também estava estabelecendo esse dia para nós, e tem uma força espiritual, tem uma intenção espiritual com isso, mas Deus estava pensando em como você ia viver a sua vida, e como a gente podia aproveitar do melhor da vida. Como é que se faz? Eu tenho tentado trabalhar com casais e falar: olha, se você seguir esses passos dessa forma, fazer essas coisas simples, você vai mudar completamente a sua vida, vai ser diferente com o seu casamento, com a sua família, porque são coisas essenciais, pequenos passos, mas são essenciais fazê-los, e vai atender as demandas mais importantes do casamento. São conselhos, isso com base no meu conhecimento, mas aqui não sou eu, é Deus estabelecendo. Qual é o princípio de Deus para nós? Para a gente viver bem e aproveitar a vida, ele diz assim: você trabalha 6 e você descansa 1. Então eu não preciso dizer para vocês que a vida hoje e a maneira que estão acontecendo cada vez mais, estão pegando, você não tem esse dia do Senhor. Tem um tipo de trabalho que cada vez você tem um dia para descansar, que não é o dia do Senhor. Meu conselho para você como crente: não saia assim correndo do emprego, mas ore a Deus para Ele te dar um emprego que você possa reservar o dia do Senhor. E não brinque com isso. E você vai entender por quê. 3 declarações de Deus aqui na palavra, nesse versículo. São 3 coisas que acontecem, que ele diz assim, declarações sobre o dia do descanso. Ele diz: descanso solene, santa convocação e dia do Senhor. E o Êxodo descreve um pouquinho mais o livro, falando sobre isso, dizendo assim, que esse sábado, esse dia do Senhor, o domingo para nós, ele diz assim, é um sinal de contrato pessoal entre Deus e nós. Então nós temos um contrato com Deus quando entramos no seu corpo, na sua igreja, através do Espírito, da transformação. Ele diz assim, é um sinal também de contrato para as próximas gerações. Os próximos que vão converter, os nossos filhos que vamos ensinar no caminho do Senhor. Olha o sinal para mim, para as próximas gerações. Não só isso, um sinal para o mundo. E aí eu quero chamar a atenção aqui. O que é que nos diferencia do mundo hoje? Eu espero que, como eu saio daqui, se eu vou ao shopping hoje, que as manhãs todas, você quase não tem ninguém lá, porque os irmãos estão na igreja. É um comportamento, certo? Mas pode ser que os irmãos ficaram dormindo, não estou falando de você, irmãos, a igreja ficou dormindo e esperando as 2 horas para ir, porque o shopping vai abrir, e aí eu vou lá buscar força, buscar energia. Entende? E cria-se tantas coisas e vai levando a gente. Mas para mim aqui a marca do crente é o descanso e o culto, chamado de dia santo. Você tem um dia santo, a gente sabe disso. Dia santo no Brasil, um dia feriado, um dia religioso. Mas nesse aqui é Deus que está dizendo, esse dia é santo, não é seu. E isso seria a marca distintiva, como nós tratamos esse dia, é a marca distintiva entre nós e o mundo. O comentário diz o seguinte: para os cristãos, o domingo representa muito mais do que um simples dia da semana, né? Quando eu falo, as pessoas dizem sextou, e nós temos que dizer domingo. Amém, irmãos? Então fala, domingo. E domingo a gente faz o quê? Vamos para a igreja? Domingo. Não é vamos para a cerveja quase, né? Não, não é isso. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja e a gente fala com todo mundo. É interessante que a gente não vai arrumar nenhuma coisa para fazer se a gente tem os amigos em casa. Mas se as pessoas chegarem, a gente tem um plano com eles. E a gente tinha que ir na igreja, a gente para tudo. Eu vou parar hoje. E aí a gente não entendeu o significado. Então é um dia santo, marcado pela ressurreição de Jesus, pela celebração da fé e pela comunhão com a comunidade. Ele é marcado assim. Jesus ressuscitou. E nesse dia aí ele diz, eu quero me encontrar com você, eu quero que você se encontre comigo. Você fala, mas não é todo dia o dia do Senhor? É, todo dia você deve viver na presença dele. Mas um dia que ele diz, descanse, pare. Claro que esse descanso está relacionado a descansar das obras, mas esse descanso também tem a ver com como nós vivemos nossa vida todos os dias. Então é um tempo para descanso físico e espiritual. E olha só, o comentário ainda diz, para oração, leitura da Bíblia, participação
nos ritos espirituais, quais? Como cultos, batismos, consagração de crianças, santa ceia, casamentos, essas coisas, unção com óleo, dízimos, ofertas, dia de aplicação dos dons espirituais. Podemos servir o Senhor todos os dias, mas nesse dia cada um se reúne e serve ao Senhor. Esse foi o objetivo. O corpo de Cristo é isso, cada um se reúne com o seu dom e abençoa. Então nós servimos uns aos outros. Agora fecha aspas. Em Gênesis, Deus instituiu essas três coisas. Ele abençoou e Ele santificou esse dia. Foi Ele, foi Deus quem fez isso. E nós, aí a minha atenção e a sua deve ser chamada para isso. Nós devemos dar o devido valor a esse dia. Se nós queremos ser bem-sucedidos, se a gente quer ser abençoado nas nossas vidas, naquilo que nós fazemos. E você vai entender, eu vou um pouco mais a fundo agora. Para isso, então, a gente está indo para a palavra. E eu acho interessante que você toda vez vai voltar para a Gênesis, né? Porque Deus instituiu, Deus abençoou, Deus santificou lá, na fundação do mundo. No primeiro casal, primeira família, já deixou claro, vocês querem viver bem? Façam assim. E vocês descobriram o que aconteceu com eles quando eles preferiram criar o seu próprio caminho. Quando criaram um atalho, um caminho alternativo para a ordem de Deus, para o ensino de Deus. Então o primeiro princípio que a gente vai ver, que é o que Deus nos passa aqui, é a solenidade do dia. Vamos falar juntos? A solenidade. O que você está querendo dizer? Está falando do aspecto sagrado deste dia. Quando fala é solene, está falando desse aspecto. O aspecto sagrado do dia do Senhor. Isso transcende, isso vai além de a gente descansar físico e ficar com a família. Isso se eleva para uma experiência profunda e espiritual, é mais que isto. Por isso solene. É tempo especial, sagrado na sua vida, não é tempo seu, não te pertence, é solene, é sagrado a Deus. Você entende? Estão me acompanhando aí, irmãos? Então esse dia, o dia do Senhor, é um dia solene. E Ele planejou assim, é sagrado para você fazer aquilo que Deus planejou. O segundo princípio de Deus é a santidade do dia. Fale comigo. A gente viu a solenidade do dia, agora ele está falando sobre a santidade do dia. O texto está dizendo, santidade, toda vez que você vai para a santidade, há uma ideia de nós santificarmos. Por exemplo, essa bateria nós abençoamos e santificamos para Deus. Ela não é uma bateria para a gente pegar, quando a gente faz assim, levar para qualquer lugar, depende de onde for e para que for usado. Nós consagramos para o Senhor. Entende? É separado para Deus, essa é a ideia de separação, quando se faziam com as coisas. Mas a nossa vida agora é que foi separada. Nesse caso, Deus está dizendo, esse dia foi santificado, separado para o Senhor. Nesse aspecto, quer dizer que nós nos afastamos de atividades seculares para a gente se aproximar de Deus. E deixa eu chamar, algumas pessoas estão reclamando, eu não sei porque Deus não responde, eu não sei porque as coisas não dão certo na minha vida, mas Deus está dizendo assim, cada passo que você der na minha direção, é Deus dizendo isso, cada passo que você der na minha direção, eu darei outro passo na sua direção. Mas Ele diz também, cada passo que você se distanciar de mim, e você aproximar do mundo, se envolver com o mundo, com seus princípios, com seus valores, com seus costumes, você afastou de mim, e Ele diz, eu também me afasto de você. E Ele diz, esse dia é santificado, depende da direção que nós tomamos. Então cada passo que nós dermos na direção de Deus, Ele virá na nossa direção, porque esse dia é dele. Então, santidade, quando fala de santidade, está falando de dedicação total, está falando de exclusividade. Se estamos falando desse dia, esse dia é santo, é um dia exclusivo, é um dia separado para quem? Que é o terceiro princípio. O terceiro princípio é, vamos lá para o terceiro, põe para mim, é o senhorio de Deus nesse dia. A solenidade, fale comigo, a solenidade, a santidade, agora o senhorio de Deus. Senhorio está dizendo assim, está dizendo sobre a soberania que Deus tem sobre esse dia. Está deixando claro para que e para quem pertence esse dia. Senhorio dele.
O versículo diz, dia do Senhor. Está dizendo quem é o que a gente deve fazer e para quem? Dia do Senhor. Não é nosso, não te pertence, não me pertence. No dia do Senhor é para a gente celebrar o reino do Senhor, o reino de Deus. Esse é o dia dele. O dia do Senhor é um presente que é nos dado, que não tem preço. É um dia para a gente descansar sim, mas para a gente recarregar as baterias, mas para a gente se aprofundar na relação com Deus, para nos aprofundarmos nessa relação. Agora, eu nem preciso perguntar para você o que a gente vem fazendo. A tela é viciante. Já tem neurocientistas falando sobre o mal que ela faz, sobre o rolar. Diz que as pessoas estão querendo resolver, eu estou falando da tela do seu smartphone, que a gente está sempre procurando uma notícia, é o tédio que eu quero vencer, e vai aparecer uma coisa que mexe comigo, vai ter algo, e a gente fica lá perdido naquilo, e a gente não corre para Deus, e nos perdemos em relação ao tempo que deveria ter para Deus. Eu penso também nas séries. Fala para mim, quem é que consegue começar uma série e não ir até o fim? E alguns talvez vão na mesma noite até o fim. Nós vamos nas séries. E nós vamos ficando presos nisto. Aí o nosso tempo que nós devíamos estar com Deus, então possivelmente o domingo, que deveria ser sim gostoso de celebrar com a família, mas é um dia de reflexão. Deus está falando, esse dia é meu, me pertence. E um dia sempre, quando ele diz assim, da ceia, façam em memória de mim, o culto será sempre isto. Um encontro, era chamado de o encontro com Deus, é um encontro. E se você fala assim, mas espera lá, a igreja de Jesus é um corpo, por isso que ele diz assim, cada um tem um papel, uma função, o encontro desse corpo faz essa plenitude, completa tudo o que Deus precisa para a igreja funcionar, o seu corpo. Por isso que ele chama da multiforme graça de Deus. A graça de Deus que se manifesta de várias maneiras em cada uma das pessoas. E cada pessoa que Jesus recebe no corpo, ou que o Espírito insere no corpo, já insere com uma função. É bom a gente estudar isso, para a gente ser produtivo, para a gente ser criativo, para a gente abençoar. Então, como é que a gente faz isso? Pensando nesse dia especial que Deus tem para nós. A gente, ao viver cada domingo com solenidade, com santidade e reconhecimento do senhorio de Deus, nós vamos experimentar a verdadeira alegria, a paz, a plenitude que Ele tem para cada um de nós. Pessoas que estão frustradas, cansadas, desanimadas, porque elas estão ignorando o dia do Senhor, e o dia de reconectar com Deus. Já andamos na presença dEle todos os dias, mas o dia que Ele santificou para a gente parar tudo, e que bom, parabéns para vocês que estão aqui, amém? Parabéns para vocês que entendem a seriedade disto. Mas eu quis falar com vocês profundamente sobre esse texto, chamar a nossa atenção, porque a gente não veio assistir um culto, tá bem? Você veio prestar um culto, sabe a diferença? Assistir, você sente aí e consome o culto. E prestar eu vim prestar o meu culto para Deus. Eu vim adorar o meu Senhor. Eu tenho um pacto com Ele, eu fiz um pacto, que esse dia dele, santificado, Ele santificou. Eu tenho um pacto com Ele. E eu vim aqui para adorar, para servir, para dizer que não há outro Deus, para dizer que Ele tem a primazia na minha vida, para dizer que eu amo acima de todas as coisas. Eu tenho um compromisso com Ele. Então, quando nós fazemos isso, entendemos a solenidade, a santidade e o senhorio, aí a gente experimenta o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Agora, como é que se aplicam esses princípios na nossa vida hoje? Como? Então, solenidade. Solenidade é um convite de Deus para silenciarmos as vozes do mundo e abrirmos o ouvido para a sua voz. Silenciar o mundo que fala através das séries, o mundo que fala através do shopping, o mundo que cria todo tipo de coisa atraente para chamar a sua atenção. Aquilo que Jesus rejeitou quando Ele diz, na palavra está escrito, e Ele sabia muito bem, Satanás arrumou atalhos para Ele conseguir tudo o que Ele queria.
Deixa eu dizer para você tomar cuidado com as coisas que você vem adquirindo. Porque essa é a questão. Satanás falou, vou dar tudo o que você quer. E nessa de ter tudo o que nós queremos e ir buscando, nós nos perdemos no caminho. E Jesus sabia assim, eu não preciso de tudo essas coisas que você está falando dessa forma. Se eu tiver que ter essas coisas, meu Pai dará. Ele foi em obediência. O que a palavra diz a respeito disso? Precisamos entender. Então, é esse convite. Silencie a voz do mundo. Silencie o clamor do mundo. Pare com tudo isso. Arrume o seu lugar secreto para ouvir a voz de Deus. E o que me chama a atenção é Deus falando com a igreja. Lá no Apocalipse ele está falando, mas você vê em Hebreus, você vê ao longo do caminhar. Ele dizendo, quem tem ouvidos para ouvir? E é uma pergunta para a igreja. Quem tem? Quem realmente os seus ouvidos não estão tapados para a voz de Deus? Porque o barulho do mundo é muito maior no seu coração e na sua mente. Quem? E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quer dizer? Que Deus que está presente conosco, o Espírito que habita em nós, Ele está preocupado com a sua vida, falando em todo momento, em todo segundo, não falando, enchendo você, mas cavalheiro, pronto para te dar sabedoria, para guiar a sua vida, para falar que direção tomar, mas eu não ouço, porque eu estou envolvido com um mundo doido, né? Então é um dia, se você quer entender, é um dia para a gente contemplar a grandeza, agradecermos pelas bênçãos, renovar a nossa fé, o nosso compromisso com Ele. Então dizer, Senhor, o Senhor me deu mais um dia de vida. Amém? O Senhor me deu a oportunidade de cantar e te adorar mais uma vez. O Senhor me deu uma semana e todas as minhas necessidades foram supridas. O Senhor esteve presente. Ah, Senhor, eu tive momentos difíceis, complicados, mas o Senhor estava lá. Como estava certo a sua presença? Como era perceptível? Essa é a ideia. A santidade, como é que a gente pratica isso? É um convite também para que cada um de nós deixe de lado o que eu disse, está muito ligado àquilo lá, preocupações, mas mais no sentido de atividades. Tenho envolvimento, eu tenho coisas para fazer, e essas coisas nos afastam de Deus. E é o dia da gente, eu paro tudo, eu quero buscar a Deus, eu quero Deus. A nossa sede de Deus demonstra o nosso interesse, e aí então Ele libera o que nós precisamos para a nossa vida. Mas Deus não é responsável, Ele não vai dar coisas para você, e eu vejo assim, Ele não vai permitir nem te dar coisas se você não liga para aquilo, se você não tem interesse. E é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. A gente pensa, eu vou gastar um monte de dinheiro nesse presente, dá, mas não vai servir. Porque já vai ser esquecido. Não é assim. Então, quando se quer, tem uma maneira de se ter. E Deus está dizendo assim, a maneira que eu tenho para entender é quanto você tem sede, quanto você tem fome de mim. Então é nos fortalecermos, é um dia para fortalecer a nossa relação com Deus. É separado para isto. E aí vamos fazer um churrasco? Olha, podemos até. Mas eu preciso ver direitinho, né? Porque esse é um dia do Senhor, a prioridade é dele. E eu quero saber se aquilo que eu vou fazer agrada o Senhor, vai distanciar daquilo que tem, senão eu cancelo. Cancelo porque eu quero estar com Deus. Estou buscando a Deus, fortalecendo a minha fé. O dia que a gente começar a priorizar Deus dessa forma na nossa vida, nós vamos começar a entender tudo o plano maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. Mas pensa você, tudo tem prioridade, tudo vem em primeiro lugar. Não há exclusividade. Exclusividade é dizer assim, olha, é isso e só isso, e nada mais. Mas nós fazemos assim, todas as coisas, e aí se der tempo, a gente vai à igreja hoje. Se der tempo, eu vou ler a palavra. Se der tempo, eu vou orar. Se der tempo, eu vou conversar sobre Deus. Uma coisa que me alegra o coração, é de que cada vez de entender o que significa a gente ser esse rio de fonte de águas vivas. Da gente ter isso no nosso interior. Estou experimentando isso com muitas pessoas nessa semana. Mas eu quero mais. Por quê? De você chegar nos lugares, de Deus te pedir para ir em determinados lugares, e você saber que Ele te enviou lá naquele lugar, para ser uma bênção naquele lugar, para levar o pão para o faminto, e levar água para o sedento. Você entende a diferença? E eu fiquei pensando, quando saí com alegria, e o Espírito mostrando quantas pessoas estão agora, tomando decisões ruins, falando coisas que não valem a pena,
e chegou alguém que trouxe água e alimento. Alimento do céu. Puxa vida, então, como é que a gente alimenta alguém do céu? Se a gente estiver cheio. Se eu tenho exclusividade para Deus. E Ele está falando de você viver uma vida cheia do Espírito. E viver cheio do Espírito é ter o tempo exclusivo para Deus. O senhorio de Deus aqui, sobre o domingo, o seu dia não significa, quando Deus diz o seu dia, não é tirania, é um convite também. É um convite amoroso. E para mim aí que é a questão especial. É um convite para uma submissão voluntária. Eu quero fazer. Lá no passado o homem é obrigado a fazer, no Velho Testamento. E Deus viu que aquilo não serviu. Piorou a situação. Mesmo assim desobedeceram. A situação ficou pior. Então Jesus diz assim: eu virei e eu vou enviar meu Espírito, meu Filho. E Deus fala isso. E Jesus fala isso. E aí eu vou trocar o coração de pedra de vocês num coração de carne. E Ele diz: num coração sensível, num coração que deseja, num coração que me quer, num coração que me busca. Entende? Então Ele não vai te obrigar. Você vai precisar desejar. Por isso que a oração nossa deve ser assim. Nós oramos: Senhor, põe um desejo profundo no meu coração por Ti. Mas aqui de submissão. Então um dia para a gente conhecer a supremacia, nos render a Ele, nos rendermos a Deus, dar a Ele toda a glória, toda a honra. Louvor é isso. Deus habita nos louvores. E não é delícia louvar? Fala a verdade. E essa música aí é um lugar, não tem jeito da gente não desabar na presença de Deus. Não é verdade? E é gostoso porque vocês têm facilidade de pegar uma música que a gente fala que ela é chiclete, ela gruda na gente, né? E isso é maravilhoso, porque é uma verdade que gruda no nosso coração. E que bom. Então é isso que Deus deseja para você e para mim. Me entregar, eu vim adorar. Ele habita no meio dos louvores. Deus espera o seu louvor. Não porque Deus precisa, mas é assim que a gente se relaciona com Ele. Então é um dia para a gente submeter a sua vontade, com alegria, com gratidão, sabendo que Ele deseja o melhor para a sua vida. Se tem alguém que tem o melhor para você, é Deus. Agora deixa eu dizer, apesar de ser um convite, e é algo que é voluntário seu, você vai se você desejar. Como Deus não quis robô, por isso que Ele fez um convite. Nós somos gente, mas Ele quer que você tenha o desejo. Se eu e você deixamos de cumprir os princípios de Deus, apesar dele ser amor, quando Ele deixa bem claro, foi o que aconteceu no Jardim do Éden, todo o amor de Deus está ali, mas a justiça também, a obediência Ele espera. Aquele que desobedecer os princípios de Deus está atraindo consequências sobre a sua vida, está criando o seu próprio caminho. Nós estamos tentando criar o nosso próprio caminho. Você vê discussões, quando se discute sobre igreja, as pessoas entram lá: eu sirvo o meu Deus na minha casa. Falei, mais um decepcionado com a igreja. Não é? Porque não tem jeito, irmão. Não dá. Você pode assistir um culto da sua casa, mas o corpo se reúne. E Ele diz: quando vocês verem que o tempo se aproxima, não deixe de se reunir. Quando o tempo do fim se aproxima, não deixe de ser igreja. Qual é a característica da igreja primitiva? Imediatamente quando eles experimentam o poder de Deus, eles se reúnem todos os dias, no templo e de casa em casa. Era festa o tempo todo para Deus. O Espírito Santo teve até que enviar uma perseguição em Atos 1 para espalhar aquele povo para todo lado, porque não é só Jerusalém, é até os confins da terra. Mas a igreja experimenta de que jeito? Um poder tão grande que ela se encontra sempre, se reúne sempre, celebra sempre o poder de Deus. É assim que essa igreja age, e é assim que Deus espera. Então só há um caminho abençoado, que é o caminho de Deus. Não crie caminhos. Não fica batendo a cabeça tentando inventar o seu. Deus diz assim: é um caminho abençoado, a minha vontade. Conhece a minha vontade e tenha os resultados. Desobedeça a minha vontade e você tem consequências na sua vida. E deixa eu dizer, você pode fazer até do seu jeito. E o jeito que o mundo está fazendo, que a maioria está fazendo. E esse negócio de maioria é muito sério, né? Porque como as pessoas são influenciadas por isso, né? Criaram um ensaio, combinaram que várias pessoas muito importantes iam dizer, eu vou dar um exemplo aqui, que aquela cor era verde, mas a cor era vermelha.
E somente uma pessoa não foi avisada e foi perguntado qual era. Eu só estou dando, é mais ou menos isso aqui, tá? Só para você entender. Todos falavam, é verde, é verde, é verde. E o único que estava lá que viu que era vermelho, ele duvidou e falou, é verde. É assim que nós somos com esse mundo. E Jesus está pedindo, vermelho é vermelho, meu querido. E você tem que ter um compromisso tão sério que você saiba andar assim. Mas a maioria leva a gente. Nós não queremos desagradar, nós queremos, acho que eu que estou errado, porque todo mundo faz daquele jeito, eu tenho que fazer também. Mas está tão claro para você que não é, não, mas na palavra, vamos fazer o que todo mundo faz. E aí você está fazendo o que todos fazem. Ah, mas se eu fizer um negócio desse jeito, pastor, não vai dar, meu negócio não vai para frente. Se eu agir desse jeito com a minha esposa, tem um aviso, ó, mulher, não deixa desde o início você já mostra para que veio, para o cara não achar que ele é o tal. E vai indo esse tipo de coisa, e todo mundo vai seguindo o padrão do mundo, para fazer as coisas. E pode ser que você faça e até dê certo. Você faça o errado de Deus, porque para Deus é errado, e dê certo para você. Só que qual é a questão? Você pode até ter uma certa prosperidade nessa coisa que você está fazendo, mas vai ter as consequências desses atos. E que consequências? Satisfação você não terá, você não vai aproveitar dessas coisas. Porque a Bíblia mesmo diz, ou você vai trabalhar para outros aproveitarem, aqueles que obedecem a Deus, ou então você é uma pessoa que vai colocar tudo isso num saco furado de tristeza, de preocupação, de insatisfação, de decepção, e isso então é falso demais para a sua vida. Então deixa eu resumir isso aqui. Solenidade é um encontro sagrado. Isso é solenidade. Esse dia do Senhor é um encontro sagrado. É quando nós silenciamos as vozes e abrimos os nossos ouvidos para Deus. Amém? Essa é a parte solene desse dia. Santidade é um abraço divino. É quando nós buscamos a presença. É quando nós mergulhamos na santidade. E nós nos permitimos ser transformados pelo amor de Deus. É um abraço de Deus. Isso é santidade. E o senhorio é submissão amorosa. Eu me coloco aqui, eu entendo, eu me submeto à tua vontade. E aí com alegria, com gratidão no meu coração, entendendo que Deus tem o melhor plano para a minha vida. E é interessante que o Salmo vai dizer o seguinte, que é inútil você trabalhar demais. Veja só, é inútil você comer o pão que o diabo amassou, que essa é a palavra, levantar cedo demais, dormir tarde. Ele diz, aqueles que ele ama, ele dá enquanto eles descansam. Descansa e eu vou trabalhar para você. Quem é que entende essa palavra nesta manhã? Descansa em Deus. Fala assim, por que estás abatido, a minha alma? Lembra desse versículo? Descansa no Senhor. Não precisa ficar, descansa em mim. Ele é o descanso para a nossa alma. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então você é convidado pelo Espírito Santo para rever a sua atitude com o dia de Deus. Esse dia solene, esse dia santo, esse dia do senhorio de Deus, qual é a nossa atitude? Aí eu quero perguntar, como nós pensamos sobre Ele? Qual é o nosso interesse sobre Ele? Como nós agimos sobre esse dia? Hoje vai ter um churrasco. Vou sair correndo. De repente você está aqui, já está pensando no churrasco, você vai fazer. Entende? Eu tenho uma viagem, eu tenho não sei o que, um monte de coisa. Não. Quando fala de santidade, é assim, eu estou integral para o Senhor aqui e agora. Amém? Amém, irmãos? Todo o meu coração está voltado para ti. E se não está, peça, eu quero. E não dê desculpas. Não arrume justificativas para isso. É dia santo. Diga, dia santo ao Senhor. Consagrado para Ele. Não te pertence, não me pertence. É por isso que você vem aqui para ouvir essa palavra. Para louvar a Deus. E deixar que Ele haja na sua vida. Também servir, é muito bom ver as pessoas se encontrando. É gostoso, a gente chega aqui 7 e pouco da manhã. E a gente já está mexendo nas coisas. Dali a pouco vê o pessoal que vai fazer da hospitalidade, que já chega. Vai preparar um chá gostoso. Um chá, toda vez estou chamando de chá. Tem que me curar disso, Vou fazer um chocolate quente, que é mais gostoso, Para vocês, mesmo no calor a gente ainda quer fazer. Receber com um abraço.
pessoal das câmeras, pessoal do Data Show, pessoal do louvor, tudo, pessoal com as crianças, todo mundo nos encontrando por um momento especial, nos abraçando e dizendo assim: a gente está junto, nós somos povo de Deus. O que nos diferencia de estar agora em qualquer outra festa, em qualquer outro lugar, porque nós somos povo de Deus, a gente está na casa de Deus, com o povo de Deus, honrando o nome, louvando o nome, mostrando que temos um compromisso com Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos dele, nós não nos pertencemos. É isso que estamos dizendo. Mas se a gente leva de qualquer maneira, também estamos dizendo: tudo bem, tem outras prioridades. A maneira que nós tratamos o dia do Senhor demonstra o compromisso que nós temos com Ele. O pessoal do louvor pode subir. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: uma outra coisa especial é correlacionar, porque ele chama de dia do Senhor, e na Bíblia tem um outro dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor na Bíblia? No Novo Testamento? O dia da volta de Jesus, certo? O dia do Senhor, o dia que Ele virá, diz o dia do Senhor. Eu quero fazer a seguinte correlação: se você não aprende com esse dia do Senhor aqui, que Ele está dizendo que é dele, é impossível você encontrar-se com Ele naquele dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o treinamento que você tem para aquele dia do Senhor, para quando Ele vai voltar. Você entendeu? Entenderam isso? O dia do Senhor é do Senhor, e naquele dia que Ele vai voltar é dia do Senhor. Então treine a sua vida para a presença de Jesus, para você se encontrar com Jesus naquele dia. Amém? Com um compromisso a gente faz isso.